Embarque em uma jornada narrativa fascinante com O Código do Apocalipse, desvendando as profecias secretas de Daniel. Este vídeo especial de A Bíblia Obscura nos leva ao coração das enigmáticas visões e profecias do livro de Daniel. Exploramos as imagens simbólicas e os significados ocultos dessas profecias, enquanto analisamos seus impactos teológicos, históricos e escatológicos. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o fim dos tempos, o papel do divino na história humana e os mistérios insondáveis do destino. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal A Bíblia Obscura para acompanhar nossos conteúdos que mergulham nos mistérios da fé e nas histórias da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e contribua para o crescimento de nosso canal, que se dedica a trazer vídeos que inspiram e esclarecem. Agora fiquem com o vídeo O Código do Apocalipse, desvendando as profecias secretas de Daniel. Nas profundezas de uma noite antiga, sob um céu estrelado que testemunhou impérios nascerem e caírem, o profeta Daniel, já avançado em anos, repousava em sua morada na Babilônia. Longe estava ele dos simples dias de sua juventude na Judéia, agora imerso em um mundo de intrigas e profecias. A brisa da noite trazia consigo um presságio, um sussurro de mistérios que logo se desvelariam em visões que desafiariam a compreensão humana. Enquanto Daniel se entregava ao domínio do sono, sua mente se tornava o palco para um espetáculo divino. O mar agitado, que ele via em sonhos, era uma tapeçaria escura e ondulante, espelhando um céu turbulento que prometia revelações. A calmaria da noite de Daniel estava prestes a ser quebrada pelo tumulto das águas proféticas, um prenúncio do que estava por vir. Daquele mar turbulento emergiram 4 bestas, cada uma surgindo com uma força tão potente que parecia desafiar as próprias leis da criação. A primeira, semelhante a um leão e dotada de asas de águia, representava um reino que se erguia em majestade, mas que seria despojado de seu poder, reduzido a uma figura humilde e reflexiva. A segunda besta, que se erguia diante de Daniel, tinha a ferocidade de um urso. Ela se agachava de um lado, como se pronta para atacar, e entre seus dentes estavam 3 costelas, simbolizando as nações que haviam sido brutalmente conquistadas. Um comando reverberava pelo sonho, instando a fera a devorar ainda mais carne, numa alusão sangrenta à expansão imperialista. No terceiro ato desse drama celestial, uma besta como um leopardo, adornada com 4 asas e 4 cabeças, revelava a multiplicidade de domínios e o poder veloz de um reino que surgiria com rapidez inaudita. A distribuição de poder e a conquista estavam entrelaçadas no simbolismo dessa criatura multifacetada. Por fim, uma 4ª besta, terrível e pavorosa, com dentes de ferro e garras de bronze, surgia como um pesadelo que devorava e triturava suas vítimas. Esta era diferente de todas as outras, um império que se destacava não só pelo seu poder, mas pela sua capacidade de inspirar terror e destruição. Enquanto Daniel observava atônito, uma série de chifres brotava na cabeça da 4ª besta, representando reis que surgiriam desse império. Mas um chifre pequeno chamou sua atenção, pois este parecia possuir uma voz e uma arrogância maior do que seus companheiros. Um presságio de blasfêmias e desafios contra o Altíssimo. A visão se intensificava à medida que a noite avançava. As bestas, apesar de sua ferocidade, eram apenas precursores de algo ainda mais profundo e perturbador. O cenário mudava, e agora, elevados acima da terra, tronos foram colocados, e um ancião de dias tomava seu lugar. Sua vestimenta branca como a neve e seu trono, uma chama ardente. Milhares serviam ao ancião, e milhões estavam diante dele. O julgamento foi estabelecido, e os livros foram abertos. As bestas desfilavam diante da corte celestial, e a 4ª besta foi julgada, sendo-lhe retirado o poder de aterrorizar a terra. A visão de Daniel então se transformou, revelando um como filho do homem, vindo nas nuvens do céu. Este se aproximou do ancião de dias, e foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio era eterno, e não passaria. A revelação foi tão profunda que perturbou o sono de Daniel. Ele acordou, sua respiração irregular e seu coração batendo com a força da revelação. O que significariam esses símbolos, essas bestas, esse julgamento?
Eram impérios terrestres e forças celestiais interligadas em uma tapeçaria de destino e poder. Daniel buscou em sua sabedoria e nas Escrituras a chave para desvendar o significado daquilo que fora revelado. O mar das tempestades era uma metáfora para as grandes agitações que engoliam as nações, e as bestas, emblemas de reinos humanos com poderes concedidos, mas limitados pelo divino. As bestas não eram apenas entidades terrenas, mas também carregavam elementos de batalhas espirituais, lutando contra forças celestiais que moldavam o curso da história humana. Eram tanto uma manifestação de poderes políticos, quanto uma representação de uma luta eterna entre o bem e o mal. O sonho revelou a Daniel que, embora os impérios humanos possam parecer invencíveis e suas conquistas inevitáveis, há um poder superior que observa e julga. O Ancião de Dias era a manifestação desse poder. Um juiz justo que equilibra a balança da justiça e da verdade. O Filho do Homem, um ser que unia o divino e o humano, simbolizava uma soberania diferente, um reino baseado em justiça e eternidade, em contraste direto com os reinos transitórios e muitas vezes opressivos representados pelas bestas. A visão de Daniel se tornou uma fonte de contemplação e temor. Ele refletia sobre o destino dos justos e dos ímpios, sobre o julgamento que se aproximava e sobre a eternidade que era prometida aos fiéis. As palavras Filho do Homem ressoavam em sua mente, enchendo-o de perguntas. Seria essa figura um rei esperado, um Messias que estabeleceria um reino de paz? Ou representava algo ainda mais profundo, um princípio de redenção que se estenderia além das fronteiras de qualquer império terreno? Enquanto os dias passavam após a visão, Daniel sentia-se compelido a registrar o que tinha visto, ciente de que essas palavras não eram apenas para ele, mas para todos aqueles que, através dos tempos, procurariam entender os desígnios divinos. A comunidade de exilados na Babilônia olhava para Daniel com uma mistura de respeito e medo. Ele, um homem entre eles, havia sido escolhido para receber revelações que falavam de um futuro cheio de promessas e advertências. E assim, com a mão trêmula, mas guiada por uma força que transcendia sua própria existência, Daniel começou a escrever, iniciando o registro que se tornaria um dos mais misteriosos e debatidos textos da tradição bíblica. Ele sabia que as visões eram tanto um aviso quanto uma promessa, e que as chaves para desvendar tais mistérios estavam escondidas em algum lugar nas sombras entre o céu e a terra. As visões de Daniel se aprofundaram, como se camadas ocultas da realidade fossem se descortinando diante de seus olhos. Ele estava agora num local de percepção ampliada, um lugar onde o tempo se dobrava e os segredos dos reinos celestiais e terrenos se entrelaçavam. Aqui, o profeta testemunhava a contínua luta pelo poder, não apenas entre os homens, mas também entre as forças que operam nos domínios invisíveis. Em seu novo sonho, anjos surgiram diante de Daniel, trazendo mensagens crípticas. Um deles, chamado Gabriel, aproximou-se com um semblante que transmutava entre serenidade e urgência. A mensagem que ele carregava era como uma chave, destinada a abrir os selos do entendimento para as visões anteriores de Daniel. Gabriel falou de um carneiro com 2 chifres, representando reis de terras conhecidas, que era desafiado por um bode que vinha do oeste, com um chifre notável entre os olhos. O embate entre as criaturas simbolizava a ascensão e queda de impérios, com um detalhe inquietante: a quebra do chifre do bode e o surgimento de 4 em seu lugar. O anjo explicou que dos 4 chifres surgiria um pequeno chifre que cresceria em poder, estendendo sua influência para o sul, o leste e a terra prometida. Daniel, apesar de suas muitas experiências com o divino, sentiu um arrepio ao perceber a natureza insidiosa deste rei, que se levantaria para desafiar os exércitos do céu e profanar o santuário. As visões transbordavam de simbolismo e terror, pois o pequeno chifre parecia consumir tudo com uma boca que falava grandezas. Daniel, perturbado, via o povo de Deus sendo oprimido sob este poder. A verdade seria atirada ao chão, e ações contra o santuário celestial seriam efetivadas. Contudo, Gabriel não deixou o profeta sem esperança. A desolação, anunciou o anjo, teria um fim determinado. O santuário seria purificado após um período específico, apontando para uma restauração tanto terrena quanto espiritual, um conceito que Daniel lutava para compreender plenamente. As revelações de Gabriel lançavam luz sobre a história, mas também sobre a natureza da fé e da resistência.
Daniel aprendeu que o povo de Deus enfrentaria provações e que a fé seria testada pelo fogo da perseguição, uma mensagem perturbadora, porém essencial para a compreensão do destino do seu povo. Em sua angústia, Daniel buscou compaixão e orientação. Ele orou fervorosamente, confessando não apenas seus pecados, mas os da sua nação. Em sua humilhação, ele procurou misericórdia e compreensão para os mistérios que se desdobravam diante dele. Durante suas súplicas, um ser ainda mais poderoso, identificado como Miguel, o grande príncipe protetor do povo de Daniel, foi mencionado. Este ser angelical destacava-se como um defensor nos tempos de tribulação que estavam por vir. O meio da narrativa trouxe uma tensão crescente, enquanto Daniel percebia que sua visão não se restringia a um momento da história, mas se estendia até o fim dos tempos. O profeta via-se diante de um quebra-cabeça, onde cada peça era um evento, cada movimento uma era, e cada sombra um presságio do que ainda estava por vir. Gabriel então lhe falou de um rei de semblante feroz, que entenderia enigmas e que se fortaleceria, mas não pela sua própria força. Este rei faria maravilhas e prosperaria até que a ira estivesse completa, pois o que estava determinado seria feito. A angústia de Daniel cresceu, pois ele sabia que as revelações traziam um peso não apenas espiritual, mas também moral. Ele questionava-se sobre o papel da humanidade em seu relacionamento com Deus, sobre o livre-arbítrio e a soberania divina em meio aos tempos de crise. Ao mesmo tempo, havia em seu coração uma sensação crescente de urgência. Daniel sentia que as visões também serviam como um chamado para a ação, um incitamento para que ele e seu povo permanecessem fiéis, independentemente das provações que enfrentassem. A visão do tempo do fim mostrava uma guerra sem precedentes, um conflito entre os reis do norte e do sul, que Daniel entendeu como simbolizando forças muito além dos conflitos humanos comuns. Era como se ele visse a própria essência do bem e do mal se colidindo em um cataclismo final. Na complexidade dessas visões, Daniel viu a dor e a esperança se entrelaçando. O sofrimento era inevitável, mas a promessa de libertação e renovação também era certa. A visão garantia que, no fim, o povo de Deus resplandeceria como o brilho do firmamento. A visão também continha enigmas sobre o tempo, semanas de anos, 70 vezes 7, períodos que Daniel lutava para decifrar. Eles pareciam apontar para uma conclusão épica da história, para a vindicação final da justiça e a restauração da ordem divina. Por entre esses mistérios, Daniel também foi confrontado com o conceito da ressurreição. Gabriel falou de um tempo em que muitos dos que dormem no pó da terra despertariam, alguns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. A imortalidade era um tema que transcendia a compreensão do profeta. Cada visão parecia aumentar tanto a sabedoria quanto o fardo de Daniel. Ele se encontrava oscilando entre o desespero pelos julgamentos iminentes e o conforto pelas promessas de redenção. Eram visões que desafiavam não apenas sua fé, mas também sua percepção da realidade. Daniel se viu isolado em sua experiência, pois mesmo entre seus contemporâneos, poucos poderiam entender a profundidade do que lhe fora revelado. Ele era um vaso de mistérios divinos, escolhido para carregar conhecimentos que moldariam o entendimento de gerações futuras. E assim, no meio de sua narrativa, Daniel permaneceu, um farol de fé em meio às tempestades da história humana e divina. Ele sabia que seu papel não era apenas de receptor das visões, mas também de intercessor por seu povo e de mensageiro das verdades eternas que lhe haviam sido confiadas. À medida que as visões de Daniel convergiam para o seu clímax, ele permanecia como um homem sobrecarregado pela magnitude do que lhe fora revelado. As imagens de reinos em ascensão e queda, de batalhas espirituais travadas nas sombras, todas apontavam para um final apoteótico da história humana conforme a conhecemos. Nas horas tranquilas da noite, Daniel ponderava sobre as forças que moldam o destino dos homens. Em seu coração, ele sentia tanto a tristeza quanto o alívio, sabendo que, embora grandes tribulações estivessem por vir, a soberania de Deus permanecia inabalável, um farol de esperança na escuridão que se avizinhava. As visões trouxeram consigo um sentido de urgência. Era como se o próprio tecido do tempo estivesse se acelerando, impulsionando Daniel a compartilhar suas revelações. Havia uma necessidade de alertar seu povo,
de prepará-los para as provações que viriam, para que pudessem permanecer firmes em sua fé. O profeta compreendia agora que as semanas de anos mencionadas pelo anjo Gabriel eram marcadores divinos, ciclos determinados para a realização dos propósitos de Deus. Ele contemplava, em êxtase místico, os períodos de angústia e purificação que precederiam a entrada dos justos na eternidade prometida. O simbolismo das visões começou a se esclarecer na mente de Daniel. Ele viu o significado das bestas, dos chifres, do santuário e do período da desolação. Cada símbolo era uma peça num tabuleiro cósmico, cada movimento um passo rumo ao estabelecimento do reino eterno que não seria destruído. E então, na quietude de suas meditações, Daniel percebeu que as revelações não eram apenas premonições de desastres, mas também de salvação. A promessa de ressurreição e julgamento ecoava como um cântico de vitória sobre o clamor das batalhas que ele havia testemunhado nas visões. No entanto, havia ainda um véu de mistério que cobria o significado completo das 70 semanas. O profeta entendia que elas se referiam a um tempo de graça, um período de misericórdia destinado a trazer redenção e a selar a visão e a profecia. As visões se tornavam cada vez mais pessoais para Daniel. Ele via sua própria vida e missão entrelaçadas no tecido dessas profecias. Suas orações intensificavam-se, tornando-se intercessões apaixonadas pela vindicação de seu povo e pelo cumprimento das promessas divinas. Na conclusão de suas revelações, Daniel foi visitado por uma figura transcendental, que muitos acreditam ser uma prefiguração do Messias. Esta figura trazia um selo de autoridade divina e oferecia consolo e força ao profeta abatido. Essa aparição celestial instruiu Daniel a selar as palavras da profecia, pois elas se destinavam a tempos futuros. A narrativa que havia se desenrolado diante dele era tanto um registro histórico quanto uma carta de esperança para gerações que enfrentariam a escuridão antes do amanhecer de uma nova era. Com um coração pesado, mas repleto de propósito, Daniel começou o trabalho de documentar as visões. Ele sabia que suas palavras seriam examinadas por muitos olhos ao longo dos séculos, buscando compreender os tempos e as estações determinadas pelo Altíssimo. Ele também estava ciente de que suas revelações continham camadas de significado. Algumas que seriam desvendadas apenas com a passagem do tempo e o desdobramento dos eventos mundiais. Era uma profecia viva, respirando através das eras. Daniel encarava um paradoxo eterno. As revelações divinas eram claras em seu chamado ao arrependimento e à justiça, mas obscuras em sua totalidade, encobertas por símbolos e enigmas que desafiavam uma compreensão completa. A visão final de Daniel foi marcada por uma paz solene. Ele entendeu que seu papel era o de um mensageiro e que a verdadeira compreensão das visões pertencia a Deus. Ele havia feito sua parte. O resto pertencia aos mistérios do divino. O profeta, agora avançado em anos, sentia que sua jornada estava chegando ao fim. Ele havia sido o receptáculo de mensagens celestiais, um interlocutor entre o céu e a terra. Seu legado seria um testemunho das obras de Deus através dos tempos. Daniel também reconheceu que as profecias não eram apenas para seu próprio tempo, mas eram ecos que ressoariam até o fim dos dias. Ele tinha sido um veículo para verdades eternas, e essa responsabilidade o preenchia tanto de temor quanto de honra. Enquanto Daniel contemplava o rio do tempo, via as águas fluírem com as correntes da providência divina. Ele compreendia que, embora as visões pudessem parecer turvas para ele, cada evento aconteceria com precisão imaculada, de acordo com o cronograma estabelecido desde a fundação do mundo. O legado das visões de Daniel deixaria uma marca indelével na teologia e na escatologia. Gerações futuras olhariam para suas palavras em busca de orientação, consolo e advertência, encontrando nelas um mapa para navegar pelas águas tumultuadas da história humana. As palavras finais das visões chamavam todos os ouvintes à sabedoria, ao entendimento e à pureza de coração. Elas prometiam que aqueles que fossem sábios brilhariam como as estrelas para sempre e eternamente. E com isso, Daniel selou as visões, deixando-as como um tesouro para os tempos futuros. Ele tinha desempenhado seu papel na tapeçaria divina, e agora, em quietude e humildade, entregava seu espírito à expectativa do cumprimento final da promessa eterna. Assim,
Fechamos as páginas do livro de Daniel, e com elas, concluímos nossa jornada através das visões místicas e das profecias que desafiaram e consolaram muitas gerações. O eco dessas palavras atravessa os corredores do tempo, ressoando com um poder que não diminui com a passagem dos séculos. A vida de Daniel, um tapeceiro de sonhos divinos, serve como um farol de esperança e um aviso solene para todos nós que buscamos discernir os sinais dos tempos. Em meio às sombras que às vezes pairam sobre nossas vidas e sobre o mundo, as visões de Daniel nos lembram que, embora os capítulos da história humana possam estar repletos de conflitos e enigmas, o autor final de nossa narrativa é o próprio Criador. E como Daniel, somos chamados a viver com integridade. Não importa o quão obscuras as águas do futuro possam parecer. Que a sabedoria de Daniel inspire em nós uma reflexão profunda. Que seu legado nos motive a procurar a verdade e a justiça e a permanecer firmes na fé, mesmo quando confrontados com os maiores mistérios da existência. Ao selar esta narrativa, não concluímos apenas um capítulo de A Bíblia Obscura, mas também abrimos as portas para a contemplação pessoal e para a contínua busca de compreensão. Que possamos levar conosco o espírito de Daniel, sua perseverança, sua busca pela sabedoria e sua inabalável fé em um propósito maior. Agora, deixamos que as visões de Daniel permaneçam conosco, como um convite para olhar além do véu do presente e perceber o brilho de uma promessa eterna que nunca se desvanece. E que cada um de nós possa refletir, à nossa maneira, à luz daquela verdade imortal. A história de Daniel é um convite, um chamado para vivermos com propósito, para interpretarmos os sinais de nosso tempo e para agirmos com a coragem de quem sabe que, por fim, todas as coisas serão restauradas e redimidas sob a soberania de um reino eterno. Esta é a essência de A Bíblia Obscura: explorar os mistérios, desvendar as verdades veladas e, acima de tudo, lembrar que em cada obscuridade há uma luz que aguarda para ser encontrada.